que eu vou descobrir se estou num falso coletivo? Aliás, falso coletivo? E como reduzir pela metade a mensalidade do plano de saúde? Primeiro, doutor, boa tarde, tudo bem? Tudo bom, Fatioli? É sempre um prazer a gente estar aqui para poder bater um papo. Doutor, o que é falso coletivo quando o assunto é plano ou são os planos de saúde? O que é isso? Então, olha só, Fatioli, é importante a gente conseguir explicar isso para quem está assistindo a gente. Quando a gente vai lá contratar um plano de saúde, por exemplo, é muito comum que o corretor que vai vender para a gente, as pessoas não sabem muito bem como vão contratar isso. Aí eles chegam lá e dizem o seguinte: eu queria contratar um plano para minha família. E esse é um plano familiar, é um produto que existe lá. E lá, esse produto, esse plano familiar, ele acaba sendo um pouco mais caro, porque é um plano individual, tem lá algumas regrinhas específicas. Só que aí, a pessoa que quer ser usuário de um plano de saúde, quer contratar um plano de saúde, ele pergunta, mas tem alguma coisa mais barata? Aí o corretor vai responder, sim, tem. Você tem uma pessoa jurídica? Você é uma MEI? Você não quer fazer uma MEI? Você não quer ter um CNPJ? E aí ele acaba oferecendo um plano de saúde, aspas, coletivo, fecha aspas. O que é isso? Um plano de saúde empresarial com poucas vidas, com 5, 6 vidas, aquela coisa pequenininha. E qual é, vamos aqui a nossa intenção é alertar, e a sua em especial, e quais são os perigos ou malefícios desse plano coletivo aí? Então, aí na verdade o que acontece? O plano coletivo, quando a gente fala de plano coletivo, é um produto que existe, mas geralmente é aquele plano coletivo que o Sindinap deve oferecer, perfeito, que a OAB oferece, que você tem um monte de vida. Então imagina, por exemplo, os advogados, 500 mil advogados, imagine que 100 mil são lá do plano de saúde. Olha a força que essa coletividade tem. Então se amanhã o plano de saúde quiser aumentar o valor, esse pessoal aqui, são 100 mil vidas, vai dizer assim, não, para tudo, não é assim desse jeito, temos que seguir as regras específicas aqui. Quando vocês são 5 pessoas só, isso já não acontece. Por quê, Fatioli? Só para a gente poder entender. No plano de saúde, que é o plano de saúde que você contrata para sua família, o familiar, lá os aumentos são vinculados pela ANS. Agência Nacional de Saúde. Exatamente. Então imagina, a inflação do ano aumentou 5%. O plano de saúde aumenta 5%. E nesse caso do coletivo ou empresarial, vale o mesmo termo, exatamente. Né? Como é que é? A Deus dará? Exatamente, isso não acontece. Aí não, pô. Por quê? Porque aí, por exemplo, os índices são diferentes, não são índices da ANS. E normalmente mais altos. Exatamente. Óbvio, né? Então é o índice do custo hospitalar, é o índice dos medicamentos, é o índice dos remédios, e aí o negócio começa a ficar mais alto. Então, Fatioli, presta atenção, no primeiro momento foi muito legal a gente ter feito essa contratação pelo empresarial dessa forma. Só que, na verdade, esse empresarial com poucas vidas, depois de um ano e depois do tanto que você utilizou de plano de saúde, a mensalidade dispara, vai lá para cima. Ok, números, né? Reajuste médio aplicado aos contratos coletivos, segundo dados da ANS, nos últimos 3 anos. Reajuste em 2022, 11,54%. 23, 14,25%. 24, 13,80%. Já o reajuste aplicado aos contratos individuais e familiares limitados pela ANS foram os seguintes. Se esse coletivo que a gente está falando, em 22 foi de 11,54%, aqui foi de 15,5%. Nesse caso aqui aumentou. Não, mas na verdade era a época da pandemia. Da pandemia, depois dá uma olhada no que aconteceu depois. Em 23, o coletivo 14,25, o individual 9,63. Exatamente. E em 24, o coletivo 13,80, o individual, 6,91, metade. Exatamente. Então o que acontece? Se as pessoas acabaram por contratar esses planos considerados falsos coletivos, elas têm o direito de reduzir a mensalidade e têm o direito de recuperar o que pagaram a mais nos 3 últimos anos. Como é que as pessoas podem fazer isso, devem fazer, de qual maneira? Então, na verdade, ela precisa reunir toda a documentação e principalmente procurar um advogado da sua confiança, procurar a OAB da sua cidade, procurar até mesmo o PROCON, que eles vão poder ali demonstrar que esses valores estão errados e que a categoria do plano não é a correta. Agora, há quem defenda, doutor Pozzocco, a seguinte situação, e muita gente talvez vá se identificar com essa pergunta que eu vou fazer. Mas o coletivo ou empresarial, eu pago menos por mês do que o individual ou familiar. Então, vou repetir. Mas o coletivo ou empresarial, eu pago menos por mês
do que se eu fizesse o familiar ou individual, que é o que leva as pessoas a aderirem, talvez, para o coletivo ou empresarial. No primeiro ano. Ah, tá. Então vá, desenrole. Só no primeiro ano. No primeiro ano, realmente, isso acontece. Tá. Quando eu vou lá fazer o coletivo ou empresarial, eu pago menos, realmente. Sim. Só que lembra uma coisa, Fati, olha, a gente está falando de falso coletivo. Quando a gente está falando do coletivo sério, que é o coletivo do Sindinap, o coletivo da OAB, que são várias vidas, aí tudo bem, não tem problema. Tá, Agora, tá. quando a gente está falando do falso coletivo, entendi. que é esse que vendem como se fosse um coletivo, Tá. mas na verdade não é, é um familiar travestido de coletivo, aí é onde está o problema. Perfeito. Na verdade, isso não é um golpe. O que acaba acontecendo é que aquela pessoa quer acabar vendendo um plano de saúde. E ela te oferece uma situação, só que ela não te conta tudo. Olha, eu vou te ser sincero, com aquela minha educação europeia, eu diria que não é o golpe, mas é a mesma coisa que a pessoa te oferecer e falar: eu quero passar a mão na sua carteira, no seu bolso, mas com delicadeza, não vai doer nada. Vai se catar, pô. Doutor, muito obrigado. Para as pessoas saberem mais, qual seria uma fonte de consulta, algumas que o senhor possa recomendar? Então, era importante entrar na própria ANS. Essa situação é bem importante para as pessoas poderem ver. Por favor. Também é importante no site da www.ans.gov.br. É importante também ingressar, se você digitar ali falso coletivo na internet, num site de pesquisa qualquer, vai aparecer bastante coisa também. Informação. Mas o mais importante de tudo isso é reunir a documentação do seu plano e procurar um advogado da sua confiança, a OAB da sua cidade ou até mesmo o PROCON, para que eles possam esclarecer se você tem, na verdade, um plano falso coletivo e os valores que você pode receber de volta. Eita, coisa boa. Muito obrigado, doutor Fabrício Pozzotto.